tarde, mais um Panorama Brasil no ar aqui na Causa Operária TV, terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Está o ano acabando, mas a pandemia, nosso tema principal aqui, ao que tudo indica, longe de passar. Vou falar hoje com os companheiros Matheus Vetter, lá de Santa Catarina, e Thiago Assad, do Mato Grosso do Sul, para contar aí as notícias desse último período, ver o que está acontecendo, como você sabe, aqui no Panorama Brasil, as notícias de norte a sul, os detalhes do que acontece em todas as regiões, para você acompanhar aqui na Causa Operária TV. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, junte-se aí às 87 mil pessoas que estão acompanhando, curtindo, compartilhando a nossa programação. Curta você também o nosso link e jogue ele aí nas redes sociais, ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Vamos lá, situação da pandemia, destaque do programa, a gente vai falar aqui sobre a situação dos indígenas, há um apelo sozinho, que eles estão sozinhos contra a Covid. Eu vou pedir para o companheiro Thiago Assad falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes vamos começar aqui com uma notícia da situação sindical, da situação dos trabalhadores, no caso dos funcionários da Energisa, que estão aí na disputa da sua campanha salarial, recusando um ajuste parcelado, e se discute aí a possibilidade de greve no Mato Grosso do Sul. Então, peço para o companheiro Thiago Assad dar os detalhes para a gente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, demais companheiros que estão assistindo na Causa Operária TV. A Energisa é um monopólio privado aqui que controla o fornecimento de energia elétrica aqui em Mato Grosso do Sul. E após um anúncio aqui de um louco, no meio de toda essa crise que a gente está vivendo, e essa empresa, ela, alegando ter dificuldades no momento de crise, ela foi a primeira aqui no estado de Mato Grosso do Sul a aderir a esse projeto que atacava a classe trabalhadora, permitia reduzir a jornada de trabalho, reduzindo também o salário dos trabalhadores. Na verdade, estava cortando o salário, né? Então, dos operários que trabalham no fornecimento de energia. E depois de uma série de ataques contra a classe trabalhadora, eles conseguiram, espremendo os trabalhadores, aumentar o lucro da empresa em 5,8% em relação ao ano passado. No momento que todo mundo está quebrando, está empobrecendo, eles que praticam aqui o monopólio sob a tutela do Estado, estão lucrando mais do que no ano passado, e na hora de pagar os trabalhadores que efetivamente produziram esse lucro com muito sacrifício aqui, a única proposta deles é uma aparência de reposição da inflação, né? Porque eles querem reajustar o salário dos trabalhadores em 4,77%, porém divididos, né? Eu sou com 2,36% de reajuste em dezembro e 2,36% para junho do ano que vem. Quer dizer, na verdade, se você for olhar a evolução da inflação ao longo do ano, isso aqui facilmente seria comido pela inflação. Os trabalhadores rejeitaram, eles fizeram uma assembleia, mais de 98% dos trabalhadores aqui aprovaram a rejeição a esse acordo. E o que a gente está vendo é a sinergia, um sindicato afiliado aqui à CUT, já está, inclusive, nesse momento, expressando a radicalidade desses trabalhadores, já está colocando, inclusive, a questão de uma greve da categoria para fazer frente a essa proposta que típica do capitalismo, né? Mas que realmente é um escárnio contra a classe trabalhadora, que foi quem mais sofreu no último período e agora não está nem sequer recebendo a reposição sequer da inflação. Ok.
Agora para o companheiro Matheus Vetter, está lá em Santa Catarina dando as notícias da região sul. Aí a discussão de Porto Alegre sobre o subsídio às tarifas do transporte público. O que está em debate, Matheus? Então, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou uma proposta da Prefeitura, do Marquesan ainda, né, do PSDB, que subsidia as tarifas do transporte público. Ela foi aprovada com 21 votos favoráveis e 10 votos contrários. A alegação da Prefeitura é toda uma propaganda, na verdade, do PSDB, né, que frente aos investimentos que a Prefeitura fez na questão viária, seja nas estradas e tudo mais, isso daí beneficia quem tem carro e quem tem ônibus tem que pagar. Então eles meio que estariam subsidiando aí o transporte para as pessoas não precisarem pagar o transporte para incentivar o uso do ônibus. Quando a realidade é a seguinte, Rafael, isso daí aconteceu em todo o Brasil com o coronavírus, o transporte ele diminuiu muito, o transporte público, o uso do transporte público, né? Por exemplo, aqui na cidade de Blumenau, cerca de 70%, diminuiu cerca de 70% os usuários do transporte coletivo. Então, isso daí é uma maneira menos descarada do que aconteceu em Blumenau, dos governos transferirem aí os recursos da prefeitura para os monopólios privados. Estão utilizando aí o recurso municipal com a alegação de estar beneficiando a população para manter os grandes lucros dos monopólios do transporte privado. A gente vai ver aí em outras matérias que, em detrimento, inclusive, desses recursos, eles estão fechando áreas da saúde, inclusive no meio da pandemia. Justamente, tá na nossa pauta esse problema do fechamento de postos de saúde. Né? Ah, Ao que tudo indica, isso daí é uma coisa generalizada na região sul ou se limita aí ao caso do Rio Grande do Sul? Então, eu trouxe uma matéria aqui que é inclusive do Diário da Causa Operária, onde aborda uma questão que é exclusiva de Porto Alegre, da capital gaúcha, né? Onde lá no extremo sul da região, o governo do PSDB, o Marquesan, fechou postos de saúde. Há denúncias de outros postos de saúde sendo fechados e a população aí que tinha o posto de saúde no seu bairro agora tem que se deslocar até outro bairro, que é a Restinga, né? Bairro conhecido até, para ser atendido. E enquanto a notícia anterior mostra que recursos aí sobram, né? Não há. A gente inclusive um movimento contrário, Rafael. A gente deveria tá aqui noticiando, né? Ou pelo menos vendo a imprensa burguesa noticiar como forma de propaganda a abertura de mais postos de saúde. E a gente vê aí o movimento contrário por parte dos governos de direita, do governo, nesse caso aqui, do PSDB, o mesmo governo de João Dória em São Paulo. Governo científico, como diria o companheiro Rui. Justamente, né? A preocupação com o povo em primeiro lugar, por isso fechar, né, o atendimento à população. Falando mais sobre o problema da saúde, agora no terreno, ainda no terreno sindical, como a gente comentou agora há pouco com o companheiro Tiago Assad, aí a discussão em Andradina sobre os trabalhadores dos frigoríficos aqui, que parece estão conseguindo aí com o Ministério Público do Trabalho a adoção de medidas contra a Covid. Um pouco tarde demais, né? Se é que vão conseguir efetivamente. Eu acho que a segunda pergunta, inclusive, é mais pertinente, Rafael, porque isso é um caso já velho. A gente já tratou, inclusive, ao longo do ano aqui sobre como constantemente aparecem aí esses acordos do termo de ajuste de conduta, chamado, né, pelo Ministério Público, e os frigoríficos, só uma correção, a cidade de Nova Andradina, aqui no Mato Grosso do Sul, que
Nessa cidade, os frigoríficos que funcionam lá, eles já provocaram um escândalo até por se revelarem em foco de transmissão do coronavírus durante a primeira etapa da pandemia no primeiro semestre, né? Mas o que a gente está vendo agora é que absolutamente nada foi feito desde o começo do ano. A região de Dourados, onde se encontra também a cidade de Nova Andradina, já tem aqui, segundo o boletim epidemiológico do estado, mais de 10 mil, quase 11 mil, 10.929 casos confirmados de doença pelo coronavírus e pelo menos 130 óbitos. Isso, claro, segundo as estatísticas oficiais, que a gente tem sempre que observar com muita ressalva porque elas são de qualidade duvidosa, né? Esse não é o primeiro acordo feito entre o poder público e os frigoríficos. No caso aqui a gente está falando de um frigorífico chamado Nato Frig Alimentos, que fica na cidade de Nova Andradina, mas é uma questão constante aqui. Eles fazem esses documentos, aí a imprensa destaca que vai ter multa de 350 mil caso o acordo ele seja descumprido, mas o que a gente vê é que para a classe trabalhadora mesmo, absolutamente nada disso se concretiza, nada disso vira uma garantia de condições de trabalho melhores. Nesse frigorífico específico, a gente tem aqui um total de 653 casos de trabalhadores com contágio. Já teve ao longo da pandemia mais de 653 casos oficialmente reconhecidos de contágio pela pandemia. Uma situação recorrente também, a gente vê muito no Diário Pós-Operária, como, de uma forma geral, em todo o Brasil, os frigoríficos têm condições de trabalho extremamente salubres e são um grande vetor do coronavírus, né? Isso aí a gente verificou desde o começo da pandemia, realmente bem lembrado, né? O problema dos frigoríficos na região aí do Mato Grosso do Sul, locais de trabalho que não pararam, não diminuíram o ritmo, né? E se tornaram aí o verdadeiro foco, né? O maior foco de contaminação, né? De disseminação do vírus, né? Bom, juntando dois pontos, agora comentar dos dois lados, para o companheiro Matheus Vetter, temos aqui o comentário da situação em Blumenau, o informe de que o ano letivo de 2021 vai começar em 18 de fevereiro, na rede pública estadual, quer dizer, de Santa Catarina, com aulas presenciais. Já está definido, a volta às aulas será presencial e os alunos vão se alternar nas escolas. E no Mato Grosso do Sul, a notícia também de que as escolas passaram a ser atividade essencial e continuarão abertas. Matheus, depois Tiago, vamos lá. O que acontece com as escolas? Então, esse aqui é um problema que eu gostaria de abordar um pouco mais a fundo, inclusive, que eu não sei se os companheiros sabem, o governador Carlos Moisés, ele voltou ao governo do estado. Foi aprovado aí na justiça, né? Isso daqui já fazem algumas semanas, inclusive, não sei se a gente abordou aqui no Panorama Brasil, mas a Daniela Reist, ela foi destituída aí, porque o processo de impeachment não passou no judiciário, como a gente tinha noticiado aqui, inclusive, que tinha esse racha, né? A diferença da posição política do judiciário e dos políticos da Assembleia Legislativa. Após a retomada, a gente vê toda uma diferença no tom da política do governo Moisés, muito mais alinhada ao próprio bolsonarismo. Então, assim como aconteceu aí no Mato Grosso do Sul, ele tornou a educação um serviço essencial,
ele aprova aí a volta do ano letivo, sendo que a gente não tem nenhum calendário de vacinação. E, inclusive, matérias que a gente vai repercutir depois, ele simplesmente liberou aí 100% dos hotéis da rede hoteleira, porque, lógico, das fontes de recurso em Santa Catarina é o turismo, né? Principalmente em Florianópolis. Então a gente vê que esse impeachment ele serviu muito mais para alinhar a política do governo Carlos Moisés à política do Bolsonaro do que realmente para destituí-lo, né? Teria que ver mais a fundo o que está por trás disso daí. Mas, de fato, aí a Secretaria da Educação, então, ela informou que as aulas vão iniciar em 18 de fevereiro, na rede pública estadual. Os estudantes vão se revezar, então vai ter uma turma que vai ficar um tempo na escola, outra turma que vai ficar um tempo em casa. De fato, eu li aqui toda a matéria, não tem nenhuma política, como dá de esperar, né, para essa reabertura. Eles simplesmente estão atendendo aí o interesse dos bancos, como a gente falou, né? O companheiro Rui destacou. A paralisação da educação ela corresponde a 1,5% do PIB mundial. Então, isso daqui é um interesse principalmente dos bancos e, lógico, das escolas privadas, dos monopólios da educação privada. E a retomada aí para o ano que vem, recuperando uma parte do ano letivo desse ano. Mas, pelo que parece, todo mundo desse ano aqui vai passar e vão voltar no que vem como se tivesse tido um ano normal, né? Então, nossa política, lógica, é a que Educadores em Luta, corrente sindical do PCL, vem defendendo, e a JR também, que aulas só com vacinação em massa, contra o retorno à volta às aulas em Santa Catarina e em todo o Brasil. Não tem outro caminho, né? Se você quer defender efetivamente a segurança, a saúde de estudantes, professores, funcionários, das famílias, quer dizer, acaba aí atingindo bem milhões de pessoas, né? Expostas ao contágio numa situação sem controle, né? Agora, pelo que eu entendi da matéria da chamada aqui do Mato Grosso do Sul, as escolas podem continuar abertas. Está tudo funcionando normalmente aí, Tiago Assad? Estão no impasse, né? Aqui tem escolas particulares que estão funcionando, mas de um modo geral a rede pública ela permaneceu fechada. É, é, o que está sendo posto, na verdade, é para garantir que mesmo que algum município entre no grau extremo de contaminação, com essa medida de colocar as escolas como atividade essencial, ainda assim, mesmo que você tenha o pior cenário possível, no caso da transmissão do coronavírus, as escolas continuem funcionando presencialmente, quer dizer, mesmo as que estão fechadas reabram e volte aqui fundamentalmente atendendo o interesse dos banqueiros, como colocou o Matheus, né? Mas que nenhuma fique mais fechada. E isso a gente tem que destacar. Ó, mesmo a imprensa local já parou com aquela mentira escandalosa, na verdade, que a gente viu durante o período eleitoral de que o coronavírus sumiu. Ele voltou com muita força aqui no estado e agora eles colocaram essa medida para ameaçar aqui 210 mil estudantes da rede pública do estado de Mato Grosso do Sul e também, como foi colocado, os seus familiares, né? A gente está vendo um processo de ataque muito grande aqui contra os estudantes e a população pobre, né? Mostrando que, como foi destacado aqui pelo Matheus, os impasses que vinham se demonstrando durante o período eleitoral,
Era uma simples forma de conter a população durante aquele período, mas passado aquilo, o poder público vai vir, a burguesia vai atacar a população agora com tudo, mesmo no momento em que o Mato Grosso do Sul tem aqui mais de 113 mil casos de coronavírus e esteja no momento ascendente aqui de contágios e morte, esse tipo de loucura vai sendo produzida, ressaltando que a única forma de se combater isso é com a mobilização tanto dos educadores como principalmente da juventude, né? Os estudantes que são em maior número atingidos aqui e conta ainda também com a situação das familiares deles que acabam se tornando, acabam sendo ameaçados indiretamente pela, pelo total descontrole da pandemia no estado e mais essa medida do governo estadual que não precisou cair para permitir o alinhamento com o Bolsonaro, ele sempre foi profundamente alinhado com o Bolsonaro. Ok. Vamos para mais um tema. Agora, o problema que o companheiro Matheus havia comentado sobre o problema do turismo, né? Porque o governo está aí dando conta de fechar postos de saúde, mas chamando o turismo a ajudar na oferta de leitos de UTI. Como é que funciona isso daí? Isso aqui é uma. Parece que é uma política do governo da burguesia, Rafael, que é assim, preparar para o desastre maior não acontecer, né? Aquela política demagógica, por exemplo, de isolamento social não é nem mais cogitado, o fechamento da economia e tudo mais, isso daí já não é uma bola que a gente nem ouve mais falar. Agora a preocupação é com os leitos de UTI. Você ter leitos de UTI para as pessoas não morrerem, ou morrer o menor número possível de pessoas na conta deles, né? Que são milhares aí, como a gente vem vendo. Então, o governo Moisés ele permitiu a abertura dos hotéis e pousadas em 100% de sua capacidade a partir do dia 21 de dezembro. Até então, eles estavam abertos, estavam funcionando, mas tinha uma série de implicações, poderia só funcionar 50% e tal. Enfim, uma medida igualmente demagógica, né? Só que a imprensa burguesa ela vem fazendo essa campanha. Então, por exemplo, essa daqui da NSC, que é a Globo Local, uma colunista aqui, a Dagmar Spaltz, ela fez uma coluna que ela fala: turismo terá que ajudar na oferta de leitos de UTI em SC para compensar temporada de verão. Ou seja, a temporada de verão aí, logicamente, vai fazer com que milhões de pessoas circulem aqui em Santa Catarina. Isso daí, para vocês terem noção, só em Florianópolis, na temporada de verão, circulam 1 milhão de pessoas, fora a população normal, né? Então é muita gente que circula nas praias aqui em Santa Catarina e eles estão preparando o desastre para ser um desastre menor. A gente vê isso daí, por exemplo, com uma outra matéria, que é a seguinte: cirurgias eletivas são novamente suspensas em Blumenau. Aí eles dizem que aqui que na transmissão oficial desta segunda-feira, o prefeito Mário Hildebrand, do Podemos, anunciou a suspensão das cirurgias eletivas que necessitam de internação em Blumenau. O motivo, é claro, é reservar espaços para UTIs e enfermarias nos hospitais da cidade. Ou seja, você deixa de fazer as cirurgias que necessitam, né? Vale lembrar que a prefeitura de Blumenau é a prefeitura que acabou de dar 10 milhões para o monopólio da empresa aqui, que da Piracicabana, né, o mesmo proprietário da Gol, linhas aéreas. Então, em vez de eles abrirem aí UTIs, eles estão cancelando cirurgias para a população. Né? Fica nítido aqui que a política da burguesia é esperar aí a vacina, né, Rafael? E enquanto ela não vem, vamos ver aqui o que dá de fazer para não morrer tanta gente assim, mas vai morrer, não tem jeito. Bom,
Se é assim, né, num dos estados tidos aí como de melhor situação, de melhor nível, né, social e com um destaque aí para o turismo, quer dizer, tem que estar bem arrumadinho, bem organizado para receber, né, a sua fonte de renda, que são os turistas. Se a situação é assim, então eu pergunto para o companheiro Tiago Assad, como é que é a situação dos indígenas? Porque saiu um documento com o título bem apelativo, nós até reproduzimos aqui no nosso programa. Quais são as conclusões desse relatório? Conta pra gente. Então, aqui a APIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, está destacando o fato de que eles, durante a pandemia, foi fundamentalmente o capitalismo, né? Eles colocam aqui o agronegócio, principal responsável pela entrada do vírus em diversas aldeias de Mato Grosso do Sul. E, em função disso, eles ergueram mais de 50 barreiras sanitárias. Mas, assim, pela própria organização dos indígenas e de maneira muito precária, ao todo em todo o estado de Mato Grosso do Sul, foram 57 comunidades em 6 terras indígenas diferentes, que foram onde os próprios indígenas organizaram para colocar barreiras, mas absolutamente, como tudo que diz respeito aos povos indígenas, feitos de maneira totalmente própria sorte, assim, nenhum pouco sem máscara, eles não tinham como condições de ter álcool em gel, muitos, as barreiras assim extremamente precárias e ainda assim o, deixa eu só fazer uma correção, na verdade 45 terras indígenas que essas barreiras organizadas pela PIB estavam tentando proteger, mas o que a organização reclama é isso, o fato de não ter acesso, não ter apoio de nenhuma forma do governo público. Uma coisa que, em uma certa medida, é esperada, porque finalmente a gente está falando de Bolsonaro e no caso do estado aqui, o tucano Reinaldo Azambuja, né? A gente acabou de falar que ele não precisou de um realinhamento com o governo Bolsonaro, porque ele sempre esteve alinhado, mas, de qualquer forma, chama atenção a denúncia aqui da comunidade indígena, da Associação Indígena de Alcance Nacional, para lembrar que esse é um governo efetivamente inimigo dos povos indígenas, não existe nem coisas tão singelas assim quanto máscaras em álcool em gel para que os indígenas consigam fazer suas barreiras sanitárias vão ser cedidas pelo poder público, o que demonstra a importância deles se mobilizarem para conseguir se proteger mesmo, né? Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul a maior população indígena do Brasil, 78 mil, mais de 78 mil indígenas, dos quais 22,9 mil têm caso confirmado de contágio pelo coronavírus e 72 desculpa, foram o total de óbitos oficialmente reconhecidos, o que já coloca a letalidade do coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul entre os indígenas em 2,5%, uma coisa muito superior à média nacional, eles destacam. Aqui a gente tem mais uma vez que destacar também que esses daqui são dados obtidos de maneira pelos registros oficiais, né? Então você tem aí uma distância considerável entre o que esses dados estão demonstrando e a verdadeira realidade da pandemia entre os indígenas. Tá certo. Ok, obrigado pelas informações, obrigado pelos comentários e a análise. O Panorama Brasil de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação dos companheiros Tiago Assad e Matheus Vetter. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Hoje tem análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, mais tarde, em transmissão simultânea com a TV Brasil 247, às 16 horas. Você fica ligado na nossa programação. Causa Operária TV é 24 horas e o Panorama Brasil volta amanhã a partir do meio-dia 15. Até lá.
Deus.